Muito bem, pessoal, já está aí na tela o nosso mapa mental, então quer dizer que é hora de mais um resumo de conteúdo e a bola da vez é hidrostática. Eu vou começar falando sobre o conceito de pressão. Pressão que uma força exerce, pessoal, é a distribuição da força em uma determinada área. A força a gente mede em newtons no sistema internacional, a área a gente mede em metro quadrado. Com isso, pressão fica newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal, que é a unidade oficial do sistema internacional para pressão. A pressão que a atmosfera exerce nos corpos que estão imersos na atmosfera, a pressão atmosférica, tá? Ela diminui conforme a altitude aumenta. Isso quer dizer o quê? Se eu medir a pressão no alto de uma montanha, ela vai ser menor do que a pressão ao nível do mar. Pressão atmosférica, tá, pessoal? Não pressão de uma força, pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior do que no alto da montanha. Inclusive, ao nível do mar, o primeiro cara que determinou a pressão atmosférica foi o Torricelli, numa experiência que ficou conhecida como experimento de Torricelli. Ele usou mercúrio e ele descobriu que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à pressão que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio exerce. Aquela experiência em que ele tinha uma bacia cheia de mercúrio e ele emborcou um tubo que também tinha mercúrio e ele percebeu que a altura do mercúrio dentro do tubo sempre estabilizava em 76 centímetros. Então ele disse que a pressão da atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio. Não é a unidade oficial do sistema internacional, o centímetro de mercúrio, é o Pascal. Então a pressão atmosférica em Pascal, em newtons por metro quadrado, é 1 vezes 10 na 5. Isso dá 100 mil pascais, é um valor bastante grande, que a gente também chama de uma atmosfera. Então esses são os valores padrões de pressão atmosférica para o nível do mar em diferentes unidades. Agora, se eu estiver falando de fluidos, tá, líquidos e gases, isso me remete à ideia de que conforme aumenta a profundidade, aumenta a pressão que um fluido exerce. Por exemplo, se o fluido em questão for água, tem até uma regrinha bem simples que a gente pode usar, e isso é muito útil nas questões, que a cada 10 metros que eu mergulho na água, a pressão aumenta 1 atm. Então, para cada 10 metros de profundidade, a pressão varia 1 atm. Se eu vou afundando na água, aumenta essa pressão. Isso é o princípio de Esteves, pessoal. O princípio de Esteves diz o seguinte, ó, que a variação de pressão depende da densidade do fluido. Esse fluido tem que ser homogêneo, ou seja, tem que ter a mesma densidade em todos os pontos, da aceleração da gravidade e da variação de profundidade. Se no caso o fluido em questão for a água, a gente pode usar essa regrinha rápida aí de que cada 10 metros dá 1 atm. Falando em fluido, quando a gente fala de líquidos, pessoal, o Pascal descobriu o seguinte, que a pressão ela é transmitida pelos líquidos. Então, se eu faço pressão num determinado ponto do líquido, esse acréscimo de pressão em um único ponto é sentido em todos os outros pontos. O líquido transmite integralmente para todos os outros pontos qualquer acréscimo de pressão que ele sente em um local específico. Tá? Uma grande aplicação do princípio de Pascal é o elevador hidráulico, né? Os sistemas hidráulicos em geral, elevador hidráulico, freio hidráulico, direção hidráulica, braço hidráulico, etc. Ele amplifica forças. Essa é a equação para calcular a amplificação da força, mas da equação a gente tira. Dá para ver que a força é diretamente proporcional à área. Então, quanto mais área tiver no elevador hidráulico, mais força vai ter. Não esqueçam disso, também cai em questão. A pressão dos fluidos, voltando um pouquinho, ela também depende da densidade do fluido. Olha aqui, ó, a densidade. O que é a densidade mesmo? Densidade é a concentração da massa em um determinado espaço, né, em um determinado volume, ou seja, a massa em quilogramas, sempre unidade SI, o volume em metro cúbico e com isso a densidade fica na unidade padrão do SI, quilograma por metro cúbico. Quantos quilogramas de um certo material eu tenho em cada metro cúbico de volume?
A densidade, pessoal, ela é uma grandeza que influencia o empuxo. Tá? Lembra do princípio de Arquimedes, que fala do empuxo? O que é empuxo mesmo? Empuxo é uma força. É a força, por exemplo, que te faz boiar na água. Tá? Essa força, ela é sempre vertical para cima. Ah, e não esqueça, né? Se é uma força, é medida em newtons. Tá? É uma força sempre vertical para cima. Tá? Então essa é a direção e sentido. E o módulo dela, o valor dela, é igual ao peso de fluido deslocado. Porque agora, imagina que tu entrou numa banheira e quando tu entra na banheira, tu vê o nível de água subir. Ou seja, um certo volume de água foi deslocado pelo teu corpo que entrou na banheira. Esse volume que foi deslocado, ele tem um certo peso. O valor desse peso é o valor do empuxo. Então, o valor do empuxo é igual ao peso de fluido deslocado. Tá? No caso, então, o empuxo ele é a densidade. Aqui era do fluido, tá, pessoal? Eu botei líquido ali, mas foi um engano. Aqui é a densidade do fluido, porque vale para líquidos e gases. Densidade do fluido vezes gravidade vezes volume de fluido deslocado. Isso vai dar o empuxo. Unidade, pessoal, volume em metro cúbico. A aceleração da gravidade, se a gente está falando aqui da Terra, é o padrão 10 metros por segundo ao quadrado, arredondado já, né? A densidade, quilograma por metro cúbico. Com isso, o empuxo, como eu já falei, vai sair em newtons. E lembra que eu falei que o empuxo é aquela força que nos faz boiar? Se não faz boiar, pelo menos é a força que nos dá a sensação de que algo está mais leve quando, por exemplo, está dentro da água, porque é uma força que está te ajudando. Quando tu pega uma pessoa no colo dentro da água, por exemplo, por que tu tem a sensação que essa pessoa está mais leve? Porque o empuxo está te ajudando a sustentar a pessoa. Os casos particulares, pessoal, vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Os casos particulares são esses três aqui. Quando a densidade do corpo, vamos supor, larguei um corpo na água, tá? Vou usar o fluido, vai ser água no meu exemplo. Larguei o corpo na água. Se o corpo é mais denso que a água, por exemplo, o chumbo é mais denso do que a água, então o corpo vai afundar. Se a densidade do corpo for exatamente igual à densidade do fluido, no caso, se eu achar um corpo que tem exatamente a mesma densidade da água e largar ele, ele vai flutuar, mas importante, pessoal, ele vai flutuar 100% mergulhado, com todo o seu volume, tá, para dentro da água. Ele flutua no ponto em que tu largar ele, ele fica em repouso. Flutua. E quando a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, exemplo, uma bolinha de isopor na água, ela boia, tá? Ela fica boiando na superfície, parcialmente mergulhada, só com parte do seu volume para dentro do líquido. Então, ela está flutuando na superfície, ou seja, boiando popularmente falando, né? Está boiando na superfície. Tá? Então esses são os conceitos de hidrostática. Não te esquece dessas relações, é muito importante. Pressão atmosférica eles gostam de cobrar. E os três princípios, Estevam, Pascal e Arquimedes, o empuxo. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Fui nessa, falou!